A respiração de Marina Furtado, assistente administrativa júnior na Harbour Co Holdings, parecia sempre um pouco mais curta quando ela passava pela porta giratória do prédio envidraçado. Não era medo, exatamente, era um tipo de reverência silenciosa misturada a um cansaço permanente que ela tentava esconder com profissionalismo. Aos 27 anos, já acumulava mais responsabilidades do que muitos colegas com cargos superiores, porque dizia sim para tudo, sempre, mesmo quando deveria dizer não. Naquela manhã, o papel da impressora ainda estava quente quando ela o pegou com as mãos ligeiramente trêmulas. Era o relatório trimestral que o diretor de operações exigirá com urgência, e sem dar a ela o tempo necessário para revisar. Ela sabia que cometeria erros. Sabia porque o pedido havia chego às 8h17, e ele queria tudo pronto às 8h30. Mas o que poderia fazer? Ela não tinha voz, não ali. O corredor que levava à sala de reuniões era longo e frio, e os passos dela ecoavam como se denunciassem sua ansiedade. Quando empurrou a porta, os olhares se viraram em sua direção. Inclusive o dele. Arthur Lemos. O CEO. O homem que chefiava aquela corporação global como se tivesse nascido para comandar. Alto, postura reta, expressão severa, 38 anos e uma reputação que misturava genialidade e inacessibilidade. Marina sempre acreditou que ele sequer sabia seu nome, ele nunca precisaria saber, afinal. Ela deixou os relatórios sobre a mesa grande, respirou fundo e começou a se afastar, mas a voz cortante do diretor de operações a deteve. Marina, isso está cheio de inconsistências. Disse Gustavo Ornelas, jogando as folhas como se fossem lixo. Você está brincando comigo? O impacto do papel batendo na mesa ecoou como um tapa. Marina sentiu o rosto esquentar de vergonha. Eu fiz o máximo que pude, senhor. O arquivo foi solicitado com. Eu não quero desculpas, quero competência. Ele a interrompeu, levantando-se da cadeira. Se você não dá conta de um relatório simples, como pretende continuar trabalhando aqui? Ela engoliu seco. A mão esquerda segurava o punho direito para conter o tremor. Os outros diretores cochichavam, alguns riam discretamente. E então aconteceu o que ela temia, Arthur ergueu o olhar. Cinza. Intenso. Analítico. Como se tivesse acabado de despertar de um pensamento distante ao ouvir a voz dela quebrar. Senhor Gustavo, disse Marina, com a voz falhando, eu só preciso de mais 5 minutos para corrigir. Eu peço desculpas. De verdade. Eu só queria uma segunda chance. Silêncio. O tipo de silêncio que suga o ar da sala. Marina abaixou a cabeça, pronta para ouvir um sermão público. Mas o que veio em seguida não apenas a surpreendeu, congelou todas as vozes do ambiente. A cadeira do CEO deslizou para trás. E ele se levantou. Quando Arthur caminhou até eles, o som dos passos firmes dominou tudo. Ele se colocou entre Marina e o diretor, ficando tão perto que a fez se sentir pequena, protegida e intimidada ao mesmo tempo. Ela pediu uma segunda chance, Arthur disse, com uma firmeza grave que atravessou a sala. E isso é mais do que muitos aqui têm coragem de fazer quando erram. Gustavo tentou argumentar. Mas, senhor, ela não será atacada na minha frente, Arthur cortou, cada palavra carregada de autoridade. Muito menos humilhada. O diretor recuou um passo, vermelho de raiva e vergonha. Marina piscou, perplexa. Ela nunca imaginaria que alguém como ele, alguém tão distante, tão poderoso, tão fora do alcance dela, iria se importar. Arthur voltou-se para ela. O olhar não era duro. Era, pessoal. Traga a versão corrigida para minha sala, Marina. A voz dele suavizou levemente. Apenas para mim. Ela sentiu, incapaz de dizer qualquer coisa. Sentia que o coração batia visível sob sua blusa social. Depois que todos voltaram à reunião, Marina saiu da sala com o peito pesado. O corredor pareceu desabar sobre ela. Não era só vergonha. Não era só o medo da bronca que talvez viesse depois. Era algo mais. Por volta das 9 da manhã,
ela terminou a revisão e ficou parada por longos segundos em frente à porta do CEO. Respirou fundo, ajeitou o cabelo preso num coque simples e bateu. Entre, a voz dele veio de dentro. Arthur estava encostado na borda da mesa, sem o blazer, mangas dobradas, revelando antebraços firmes. Ela tentou não olhar. Tentou. Aqui está, senhor. Ela estendeu o relatório. Ele pegou. Mas não o leu. Marina, ele disse, testando o nome dela pela primeira vez, quanto tempo trabalha aqui? Quase 3 anos. E sempre nesse setor? Sim, senhor. E sempre tratada daquela forma? Ela se calou. Mordeu o lábio inferior. Ele percebeu. Pensei que fosse assim mesmo, ela disse, num quase sussurro. Ele franziu o senho. Não deveria ser. Silêncio de novo. Mas um silêncio que pesava, ardia e aproximava. Arthur caminhou até ela, devagar. Não perigosamente, mas com uma intensidade que fazia o ar vibrar. Vou ser direto, ele disse. Eu vi você entrar hoje. Vi as olheiras. O jeito que escondia as mãos. E quando você pediu desculpas naquela sala, ele inspirou fundo, aquilo me incomodou mais do que deveria. Ela levantou o olhar, surpresa total. Mais do que deveria? Arthur desviou os olhos por um segundo, como se odiasse admitir aquilo. Mas admitiu mesmo assim. Por que você me lembrou alguém? Ele passou a mão pelos cabelos, exalando exaustão contida. Alguém que eu falhei em proteger no passado. Um segredo. Uma sombra. Um passado que ainda o perseguia. Marina não sabia o que dizer. Marina, ele continuou, mais suave, você ainda quer essa segunda chance? Quero, sim, senhor. Então terá. A partir de hoje, você não responde mais ao Gustavo. Responde a mim. O chão pareceu sumir sob os pés dela. A menos a você? Algum problema? Não, senhor, nenhum. Só, inesperado. Arthur segurou um dos relatórios nas mãos, mas seus olhos estavam nela. Eu não gosto de ver injustiças, ele disse. E não gosto quando pessoas competentes acreditam que valem menos do que realmente valem. Ela estava prestes a responder, quando alguém bateu na porta. Arthur recuou meio passo, como se recuperasse a postura formal. Reunião às 10, senhor, disse a assistente do andar. Ele assentiu, e antes que Marina saísse, ele disse. Marina, volte depois do almoço. Quero conversar com você sobre sua real função aqui. A voz dele não tinha subtexto. Mas os olhos, tinham muito. Marina passou o resto da manhã com as emoções embaralhadas. Tentava focar nas planilhas, mas as palavras dele rondavam sua mente. Mais do que deveria. Você me lembrou alguém. Você responde a mim. Depois do almoço, quando voltou à sala do CEO, encontrou-o sozinho, olhando pela janela panorâmica da cobertura. Sente-se, ele pediu, sem virar. Ela obedeceu. Por longos segundos, apenas o som distante dos carros preenchia a sala. Finalmente, Arthur falou. Marina, eu tive uma irmã. Disse com a voz mais baixa que ela já ouvirá vindo dele. Mais nova do que eu. Inteligente, dedicada. Muito parecida com você. Ela engoliu seco. Ela trabalhava numa empresa em que também era subestimada. Humilhada. Controlada. E eu, não estava lá para ajudá-la quando ela mais precisou. Marina sentiu a dor nas entrelinhas, algo profundo e enraizado. Desde que ela se foi, ele continuou, eu me prometi que não ignoraria ninguém que estivesse passando pelo que ela passou. E hoje, quando ouvi você pedir desculpas daquele jeito, ele apertou o maxilar, foi como reviver tudo. O coração de Marina apertou. Eu sinto muito, ela disse, sincera. Não estou te contando isso para que sinta pena. Estou dizendo porque quero que entenda uma coisa, enquanto estiver sob minha responsabilidade, ninguém, absolutamente ninguém, vai te diminuir. Nem aqui, nem em lugar algum. Ela o encarou,
sem conseguir esconder a emoção. Ele desviou o olhar por um segundo. Está chorando? Não, ela limpou discretamente uma lágrima. É só que, ninguém nunca falou assim comigo. Arthur deu um meio sorriso. Sutil. Raro. Talvez esteja na hora de ter alguém que fale. Ela sorriu de volta, tímida. E naquele exato instante, alguém abriu a porta sem bater. Gustavo. Senhor, eu preciso discutir o relatório e também. Arthur virou-se com tanta frieza que Marina quase sentiu pena do diretor. A Marina está ocupada comigo, disse o CEO, cada palavra como lâminas. Se quiser discutir relatórios, discuta com alguém que não tenha sido incompetente o suficiente para pedir tudo em 13 minutos. A expressão de Gustavo derreteu. Senhor, eu. Saia. Agora. A porta se fechou. Marina ficou paralisada. Ele realmente a havia defendido. De novo. Eu avisei, Arthur disse, que você está sob minha supervisão. E minha supervisão é literal. Marina mordeu o lábio inferior, nervosa. Senhor, por que está fazendo tanto por mim? Ele se aproximou. Um passo de cada vez. Até ficar perto o suficiente para que ela sentisse a presença dele como um campo gravitacional. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele disse, baixo, quase íntimo, eu quero fazer. O ar fugiu dos pulmões dela. E por que, ele completou, você merece. O olhar cinza encontrou o dela, e algo ali mudou. Algo profundo demais para ser dito em voz alta naquele momento. Mas ambos sabiam. A tensão ficou densa. Quente. Quase proibida. Ela desviou os olhos primeiro, mas ele segurou o queixo dela com delicadeza, apenas por um segundo, e recuou. Vá trabalhar, disse ele, com a voz rouca. Antes que eu me esqueça de que sou seu chefe. Marina saiu da sala sem saber se caminhava ou flutuava. Os dias seguintes foram diferentes. Arthur a chamava para revisar projetos, acompanhá-la em reuniões, explicar processos, participar de decisões que ela jamais imaginou ter acesso. Ele a observava como se a entendesse melhor do que qualquer pessoa já entendeu. E Marina estava se apaixonando. Não era rápido. Nem impulsivo. Era silencioso. Crescia nos detalhes. No jeito que ele falava seu nome. No modo como lembrava de coisas que ela nem percebia ter dito. No cuidado que tinha ao orientá-la. Na proteção que oferecia sem tornar isso um espetáculo. Uma tarde, quando ela estava sozinha organizando documentos na sala dele, encontrou um porta-retratos virado para baixo. Era a irmã. A semelhança com Marina era assustadora, não fisicamente, mas na doçura. No olhar gentil. Arthur entrou na sala justo quando ela segurava o objeto. Ele parou. Ela congelou. Desculpe, ela disse, pronta para pedir desculpas até perder a voz, eu não queria. Mas Arthur se aproximou e pegou o porta-retratos das mãos dela com delicadeza. Você tem o mesmo jeito que ela tinha, disse ele, observando a foto, o mesmo brilho quando tenta esconder que está insegura. A mesma coragem quando tenta sorrir depois de um dia difícil. Marina sentiu as lágrimas arderem. Eu só não quero ser um problema para você, ela disse. Ele ergueu o rosto, e a intensidade do olhar dele tirou sua respiração. Você não é um problema, disse ele, firme. Você é a primeira coisa boa que apareceu na minha vida em muito tempo. O coração dela errou batidas. Ele avançou um passo. Marina! Mas a porta se abriu de novo. Um funcionário pediu assinaturas rápidas, e o momento se quebrou. Mais tarde, já no fim do expediente, quando ela pegava sua bolsa, Arthur apareceu na porta da sala administrativa. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Ele respirou fundo. Sim. Ele hesitou por poucos segundos. Eu estou fazendo um esforço enorme para manter distância. Mas não está funcionando. Ela ficou imóvel. Não deveria dizer isso, ele continuou, mas eu não consigo te tratar como trataria qualquer outra pessoa da equipe.
Não consigo ser indiferente. Não consigo esquecer sua voz, ou o jeito que você se encolheu naquela sala, ou o jeito que tenta ser forte mesmo quando está quebrando por dentro. Marina engoliu o choro. Ele deu mais um passo. E se eu estiver indo longe demais, me diga, a voz dele baixou, porque eu realmente preciso saber. Ela sentiu todo o corpo tremer. Não está indo longe demais, ela sussurrou. Arthur fechou os olhos por um segundo, quase como se estivesse aliviado e devastado ao mesmo tempo. Então abriu. E o que havia ali? Era destino. Ele ergueu a mão até o rosto dela, mas parou a poucos centímetros, como se pedisse permissão silenciosa. Ela deu. Encostou o rosto suavemente na palma dele. Ele suspirou, como se finalmente encontrasse algo que buscava há anos. Então, Marina, ele murmurou, a partir de hoje, ninguém toca em você. De nenhuma maneira. Você está comigo. Não como posse. Como proteção. Como promessa. O toque dele desceu do rosto para a linha do maxilar, depois para a nuca. O corpo dela se aproximou sem que ela percebesse. E ali, naquele corredor vazio, em meio ao silêncio da corporação adormecida depois das 19 horas, ele a puxou num abraço lento. Um abraço cheio de dor, cura e descoberta. Marina fechou os olhos e deixou a cabeça repousar no peito dele. O perfume dele era grave, quente, inesquecível. Ele apertou um pouco mais. Você está segura agora, ele disse, com a voz rouca. Eu prometo. Marina o abraçou de volta. E naquela noite, ela soube. A vida dela tinha mudado. E não havia retorno. E pela primeira vez em muito tempo, não havia medo em seu coração. Havia esperança. Havia desejo. Havia amor. E havia o CEO que, no dia em que a viu ser humilhada, tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino dos dois. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curte, comente e mande para uma amiga romântica que vai gostar.